Jesus e a ressurreição. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, verso 29 a 33. Agora quero tratar particularmente da porção do versículo 33, na qual lemos: E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Estivemos considerando a reação destes cristãos primitivos à perseguição. Agora chegamos ao ponto, em sua oração, em que eles mencionam a si próprios. Até aqui eles nada faziam senão cultuar e adorar a Deus, apesar das suas dificuldades, apesar do fato de que, num sentido, estavam encarando a morte. Estavam adorando a Deus em sua grandeza e glória. Eles compreendiam que Ele era o Deus que tinha inspirado o Salmo 2, o Deus dos salmistas e dos profetas. E depois vimos que eles se lembraram da morte do Senhor na cruz. E então, bem no fim, eles chegaram a si mesmos e aos seus problemas. Note, porém, o que pediram em sua oração. Não que fosse assegurada a sua liberdade, nem que lhes fosse dado um período fácil ou feliz, nem que Deus os livrasse de uma situação. Não, não. Senhor, disseram eles, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles queriam continuar falando a palavra de Deus. De novo, no versículo 31, lemos: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E no versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Bem, eles já tinham falado do nosso Senhor como o teu santo Filho Jesus e como aquele que foi ungido por Deus. Eles já se haviam referido a ele em sua gloriosa pessoa e se haviam referido à sua morte na cruz, e agora chegaram a este outro fato extraordinário, a ressurreição. Ora, isso é cristianismo. Esta pessoa bendita, seu nascimento, seu ensino, seus milagres, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. São essas coisas que os apóstolos pregavam. Não pregavam sobre si mesmos. Posteriormente, o apóstolo faz uma declaração que jamais deve ser olvidada, quando diz: não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. 2 Coríntios 4, verso 5. Isso é pregação apostólica. Quando vocês percorrerem estes primeiros capítulos de Atos, fiquem de olho nisso e verão que todas as vezes que estes homens tinham a oportunidade de pregar, pregavam fatos, pregavam eventos e acontecimentos históricos e seu significado e relevância. Eles eram testemunhas da ressurreição, falavam das coisas que tinham visto e ouvido. E, naturalmente, os discípulos pregavam dessa maneira porque isso era crucial para toda a sua posição como cristãos. Eles não eram meramente pessoas que haviam tido uma experiência. Tiveram experiências, graças a Deus, esta é a experiência, mas não pregavam isso. Não, eles pregavam aquele que lhe tinha propiciado a experiência, pregavam os eventos que tornaram possível a experiência. Eram forçados a fazer isso porque nunca teriam sido apóstolos, não fora esta pessoa, Jesus Cristo. Nunca teriam sido cristãos, nunca teria existido uma igreja cristã, não fosse estes eventos, e em particular, não fosse a ressurreição.
Tomemos o caso dos dois homens que estavam a caminho de Emaús, abatidos, considerando-se um com o outro, ou dos discípulos no cenáculo depois da ressurreição. Eles estavam completamente desanimados. Seria o fim da história, não fosse esse tremendo evento que tinha acontecido, a ressurreição. Pois bem, eu estou dando muita ênfase a isso por causa da confusão moderna. Muitos nos estão dizendo hoje, e lhes é dada grande publicidade na televisão, no rádio e em toda parte, seus livros são populares e eles controlam o pensamento teológico, particularmente no continente Europa. E noutras partes do mundo, em consequência disso, estão nos dizendo que os fatos não importam. Na verdade, eles não hesitam em dizer que não se pode ter certeza de quase nenhum dos fatos. O ensino dominante hoje é que não podemos acreditar em todos estes registros que nos são dados aqui, mas que isso não tem importância, contando que você capte o valor religioso das narrativas. Não importa se Jesus nasceu de uma virgem ou não, realmente não importa se ele fez milagres, nem se expiou os nossos pecados por sua morte. Certamente não importa se ele saiu corporalmente do túmulo. Os fatos não importam, dizem eles, contando que você retém o valor de Jesus e do seu ensino. É disso que vocês devem apoderar-se. Pois bem, é por isso tudo que estou dando destaque a esta mensagem. No sentido, estes apóstolos não pregavam outra coisa senão fatos, os quais para eles eram da maior importância. Eles ficavam falando sobre as coisas que tinham visto e ouvido. A experiência destes homens vinha diretamente dos fatos sobre os quais eles falavam constantemente. E se a sua experiência não resulta dos fatos da vida e da morte de Cristo, não é uma experiência cristã. Em sua oração, os discípulos salientaram o grande fato da ressurreição. Agora me pergunto se estou me dirigindo a alguém que se diz cristã ou cristã e que acaso adota a ideia moderna de que não importa se você crê na ressurreição ou não. A resposta a isso acha-se no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, um dos capítulos mais longos do Novo Testamento, que Paulo escreveu para mostrar que a fé na ressurreição é absolutamente essencial. Justamente como acontece na igreja hoje, também havia pessoas na igreja primitiva que diziam que a ressurreição era já feita. 2 Timóteo 2, verso 18, que a ressurreição nunca aconteceu de maneira literal e que isso não importava. Não importa? Pergunta praticamente Paulo. Se isso não importa, eu não tenho nada. Toda a minha pregação tem sido uma mentira e sem nenhum valor. Se alguma vez houve ocasião em que fosse necessário salientar os fatos, estes grandes fatos fundamentais nos quais toda a nossa fé se baseia, é o momento presente. O mundo está como está porque não crê nestes fatos. Se você contar sua experiência ao mundo, esse dirá, tudo bem, se é esse o tipo de coisa que lhe agrada, vá em frente com isso. Além disso, vocês podem ouvir proponentes de seitas dizerem, crê em nós, e você terá felicidade e embora faça anos que você não consegue dormir, poderá dormir. Mas nós pregamos fatos e pregamos o testemunho apostólico dos fatos, inclusive este tremendo e glorioso fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim, então, o que é que isso significa? Bem, antes de tudo, deixe-me acentuar que a ressurreição é realmente um fato. Estes apóstolos não pregavam meramente que Jesus, a quem todos eles conheciam e tinham ouvido, aquele que tinha sido crucificado, tinha morrido e tinha sido sepultado, continuava vivo na outra esfera espiritual. Pregavam isso, mas a ressurreição não significa apenas que Jesus ainda existe na esfera espiritual. Significa muito mais que isso, e é isso que devemos entender muito bem. Estes homens pregavam o túmulo vazio. Eles diziam, fomos testemunha, vimos-lo crucificado, ouvimos o seu brado de desamparo, ouvimos-lo dizer no fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. Vimos descer seu corpo e o depositaram no sepulcro, rolaram a pedra para a entrada, selarem-na, postarem soldados romanos para vigiá-lo. Vimos isso. Porém, também vimos o túmulo vazio na manhã do terceiro dia. É disso que eles foram testemunhas, e é isso que eles pregavam. Não meramente que Jesus ainda pode ajudar-nos na esfera invisível em que está, e sim
que ele ressurgiu literalmente, não deixando nada atrás de si, exceto a mortalha. Ele ressuscitou fisicamente. Era um corpo transformado, todavia era essencialmente o mesmo corpo. Era o seu corpo. Ele pôde mostrar-lhe suas mãos e seu lado. Você se lembra do incidente relacionado com Tomé, que era muito lento para crer e que tropeçou nisso? Põe aqui o teu dedo, disse o nosso Senhor, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na, isto é, mete-a no meu lado. João 20, 27. Era o mesmo corpo, mas transformado. E veja um argumento que o nosso Senhor deixou implícito ali, no cenáculo, como se vê registrado no último capítulo do Evangelho de Lucas. Disse ele: tendes aqui alguma coisa que comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Por quê? Porque eles pensavam que ele era um fantasma, um espírito. Disse ele: o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, verso 49. O espírito não tem carne, é imaterial. No entanto, o nosso Senhor estava provando que ele era material, embora diferente. Ele pôde passar através de uma porta fechada. As portas estavam fechadas porque os discípulos estavam com medo dos judeus. E então, de repente, ele apareceu. Todavia, tinham essencialmente o mesmo corpo. Não era um espírito, uma aparição ou um fantasma. Ele saiu literalmente do túmulo no corpo que tivera antes e lhes apareceu. É isso que se quer dizer com ressurreição. Ora, naturalmente, a nossa era científica não pode acreditar numa coisa como essa, porém, nem no século I podiam acreditar numa coisa como essa. Isso não tem nada a ver com a ciência. No último capítulo de Mateus, lemos que as pessoas espertas daquele tempo inventaram uma história e subornaram os soldados romanos para dizerem uma mentira a fim de refutar a ressurreição. Chegaram a esse ponto e há pessoas fazendo coisas parecidas hoje. Essa é a desonestidade da incredulidade. A ideia de que só a incredulidade é honesta é sincera. E que os crentes é que fazem trapaças com os fatos é o reverso da verdade. A incredulidade está numa situação tão desesperada que precisa subornar pessoas e proferir mentiras deliberadas, como fizeram essas autoridades pertencentes ao Sinédrio. Ela tem que ignorar os fatos. Conhecemos bem todas as explicações propostas nas tentativas de refutar a ressurreição, mas elas se contradizem umas às outras e, no sentido, as Escrituras tratam de todas elas. Contudo, o argumento final em prol da veracidade da ressurreição é segura e simplesmente este: os próprios apóstolos. Já vimos que quando as autoridades perceberam a ousadia de Pedro e João, estes homens indoutos e ignorantes ficaram maravilhadas. Isso mesmo, e ainda bem. Então, como explicar estes apóstolos? Como foi que a igreja cristã veio a existir? Vimos que, antes da ressurreição, estes homens estavam completamente abatidos e completamente sem esperança. Se fossem deixados entregues a si mesmos, nunca teriam feito coisa alguma. Mas, na realidade, fizeram coisas tremendas. Eles foram os homens sobre os quais a igreja foi fundada. Ela espalhou-se pelo mundo inteiro. Ela alvoroçou o mundo todo, acabou conquistando o Império Romano e tem prosseguido daí por diante. Isso precisa ser explicado, mas não há nenhuma explicação além do fato literal da ressurreição. Não somente isso, pessoas que nem cristãs eram sempre tiveram que admitir que o ensino destes apóstolos nas epístolas do Novo Testamento é a literatura mais gloriosa que temos. Como a produziram, se foram fraudes, se eles inventaram fatos, se fingiram que o seu Senhor tinha ressuscitado dos mortos, não sendo isso verdade? Todavia, o autor de um astuto livro recente tenta dizer que eles tramaram o seu ensino e que a ressurreição foi uma invenção esperta para impor este ensino ao povo. Mas como poderiam tais frases produzir tal literatura? Como poderiam ter a benéfica influência que a igreja cristã tem tido neste mundo? A ideia é ridícula. O bem não vem do mal. Não, não. Há somente uma explicação. A ressurreição é um fato. Por isso, estes apóstolos se apegaram a ela e por isso continuaram a pregá-la. Por isso preferiam morrer
a negá-la. Por que será então que eles achavam que a ressurreição era tão virtualmente importante? Primeiramente, é a ressurreição que nos prova definitivamente quem é Cristo. Se vocês lerem os evangelhos, notarão que, por vezes, estes discípulos enxergavam alguma coisa. Em Cesareia de Filipe, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Noutra ocasião, quando Jesus perguntou: Quereis vós também retirar-vos? Pedro, falando por todos eles, respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, verso 68. Eles tiveram lampejos, tiveram vislumbres da realidade de quem ele era e da sua glória. Isso, porém, não estava claro para eles e, naturalmente, quando ele morreu, eles ficaram esfrangalhados. Esse termo não é exagerado. Eles não puderam aceitar isso, não o puderam entender. Os vislumbres não tinham sido suficientes. Foi a ressurreição que deu aos discípulos a prova absoluta. Mas por quê? Porque ali estava aquele que tinha ressuscitado literalmente dos mortos. Como Paulo expressa ao pregar a Agripa e a Festo, Cristo seria, aspas, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, fecha aspas, Atos 26, verso 23. O que tinha acontecido com Lázaro não foi ressurreição, foi apenas um ressuscitamento. Lázaro simplesmente tinha sido trazido de volta à vida por algum tempo, antes de morrer de novo. Mas ali estava o primeiro a ressuscitar dos mortos, literalmente no corpo. O primogênito dos mortos, Apocalipse 1, verso 5. As primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, verso 20. O primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. Foi esse o extraordinário, o tremendo fato que convenceu definitivamente estes apóstolos. Ele tinha ressuscitado literalmente. Ele lhes tinha dado prova, fora de toda dúvida ou questão, não poucas vezes repetida durante 40 dias. Além disso, o nosso Senhor tinha passado aos seus discípulos instrução procedente das Escrituras, conforme vemos em Lucas capítulo 24. Agora eles viam os fatos completos. Havia profecias no Velho Testamento, profecias que mostravam que certamente ele seria levado à morte, mas também que ele ressuscitaria na manhã do terceiro dia. No caminho de Emaús, ele conduziu os dois discípulos através das Escrituras. Mostrou-lhe que Moisés, os Salmos e os profetas tinham predito precisamente as coisas que lhe aconteceram. Foi por isso que ele disse aos dois discípulos: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, verso 25. E ministrou o mesmo ensino no cenáculo, mostrando aos discípulos, pelas Escrituras, as coisas concernentes a ele. Portanto, se vocês querem estar certo destas coisas, tratem de conhecer a Bíblia. O fundamento é esse. Aqueles primeiros discípulos não só tiveram prova visual da ressurreição de Cristo, como também viram que a ressurreição foi o cumprimento de todas as grandes profecias. Como expressa Pedro naquela sua última carta, temos muito firme a palavra dos profetas. 2 Pedro 1, verso 19. Pedro estava aconselhando os cristãos sobre isso. Estamos sob forte pressão, diz ele praticamente, e enfrentamos escarnecedores e blasfemos. Por isso damos atenção aos profetas, que nos dão uma firme profecia. E depois havia as profecias feitas pessoalmente pelo nosso Senhor. No cenáculo, disse ele aos discípulos: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Lucas 24, verso 44. E se vocês lerem os evangelhos, verão que ele lhe dizia constantemente que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele usou a ilustração de Jonas mais de uma vez. Todavia, eles não conseguiam ver isso, mas agora viram que a sua profecia se verificou. Quem era este que ressuscitara dos mortos e que tinha podido profetizar que o faria? Há somente uma resposta. Este é o Filho eterno de Deus. É por isso que a ressurreição era tão vitalmente importante. Foi o que fixou definitivamente esta verdade e deu certeza aos discípulos. Paulo diz isso a seu modo inimitável nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 da sua epístola aos Romanos. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder,
segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. As pessoas precisavam saber que Jesus de Nazaré era o Filho unigênito de Deus, e foi a ressurreição que provou isso. Portanto, a ressurreição era absolutamente vital, e por isso os apóstolos persistiam em pregá-la. Como nos é dito, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Versículo 33. O inimigo faz ameaças, porém não importa. Eles continuam a falar sobre a ressurreição. O que temos visto e ouvido? Nós o vimos crucificado, nós o vimos morto, nós o vimos sepultado, nós o vimos ressurreto. Eles não falavam sobre si mesmos, e sim sobre ele. E é isso que importa no mundo atual, que o Filho de Deus o visitou. Depois, em segundo lugar, é a ressurreição que prova definitivamente que a morte do nosso Senhor cumpriu tudo o que ele reivindicou a respeito. É a ressurreição que proclama que a morte de Cristo deu plena satisfação ao Deus Santo e à sua santa lei. Oh, como isto é vital! Não admira que Paulo diga, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, verso 25. Vocês já chegaram a dar-se conta disso? Qual é o argumento de 1 Coríntios capítulo 15? Vocês ouviram a leitura deste capítulo muitas vezes, não ouviram? Muitas vezes ouvimos a sua leitura nos funerais. E que capítulo? Quando morre um santo, como estas palavras transformam o funeral e fazem dele um momento de regozijo, louvor e ação de graças. Mas qual é o argumento desse capítulo? Ei-lo. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículos 14, 17 e 19. Suponhamos que Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. Suponhamos que, quando puseram seu corpo numa sepultura, lá ficou. Ou vejamos uma das teorias espertas. Uma é que alguém roubou o corpo. Ou ainda mais fátua, que de um modo ou de outro, as condições do sepulcro eram tais que a umidade do corpo foi extraída e não ficou nada para se ver, porque o corpo virou pó. As pessoas que ficam repetindo esses contos de fadas, e esse é o tipo de história a que eles têm que recorrer quando negam os fatos. Suponhamos, porém, que isso está certo e que ele nunca ressuscitou dos mortos no corpo. Qual é a nossa situação? É esta. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus deixou isso perfeitamente claro. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versos 4 e 20. Não se pode brincar com as leis de Deus. Elas são absolutas. Todos nós pecamos, cada um de nós, e, portanto, nessa situação, todos nós somos defrontados pela morte, e pela morte eterna. Pois bem, há só um meio de salvação, como eu tive o privilégio de procurar mostrar a vocês pregando sobre a morte de Cristo. Ele se ofereceu, Deus o tomou como o seu cordeiro, tomou os nossos pecados e os colocou sobre ele, e os puniu nele. Qual foi a punição? A morte. Eis, pois, a questão. Pode nosso Senhor salvar-nos? Só pode salvar-nos se puder provar que foi grande o bastante e suficientemente grandioso para receber esta punição, que é a morte, e passar por ela. E só poderia provar isso saindo incólume do outro lado, ou seja, pela ressurreição. E foi precisamente isso que ele fez. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a proclamação de Deus ao universo inteiro que o seu Filho levou sobre si a punição pelos pecados do seu povo, que ele recebeu sobre si o derramamento total das taças da ira de Deus, consumou toda a sua obra e ressurgiu do outro lado, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 25. Estamos fazendo vocês de bobos, diz com efeito Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Estamos iludindo vocês e vocês estão se iludindo. Vocês continuam em seus pecados e terão que morrer por eles, e morrerão eternamente, se ele não completou a obra. Contudo, ele a completou, ele deu prova disso, ele ressuscitou.
É por isso que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ouçam, diziam eles, ele é o Salvador. Ele fez isso. Depois, a próxima coisa comprovada pela ressurreição é que Cristo pode salvar-nos de todos os nossos inimigos. Eu proclamo a vocês que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Salvador? Do que ele nos salva? Salva-nos do mundo, da carne, do diabo e da lei de Deus. Sim, a lei de Deus está contra nós e, nesse sentido, é nossa inimiga. Pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3, verso 20, e a lei nos condena. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, Gálatas 2, 16. A lei de Deus nos acusa e não podemos escapar dela. Ela permanece sobre nós e contra nós. Mundo, carne, diabo, lei. E logo atrás desses inimigos vem o mais terrível deles todos, a morte, o último inimigo, o inimigo que o mundo moderno está tentando combater com todo o seu engenho, inteligência e ciência. Todos nós lutamos para manter-nos jovens, para levar de vencida a velhice e a morte. Você pode pospô-la por 1 ano ou 2, porém não pode escapar dela. Aí vem ela, com sua foice, vem avançando cada vez mais perto e todos nós sabemos disso. Inevitavelmente chegará o dia em que ela vai bater à sua porta e lhe vai dizer, vamos, e você terá que ir. O último inimigo. E a morte não é o último inimigo apenas cronologicamente, também é o último inimigo no sentido de que nos confronta com o juízo, a lei, a santidade de Deus e a possibilidade de um destino eterno de miséria, angústia e infelicidade, o último inimigo. Ora, o nosso Senhor se declara Salvador e se Ele não nos pode salvar de todos os nossos inimigos, não merece a designativo de Salvador. Mas, graças a Deus, Ele pode enfrentar vitoriosamente o desafio. Ele lidou com o diabo muitas vezes quando esteve aqui, na carne, e o venceu com facilidade. Ele viveu intocado pelo mundo, separado dele. Os pecados da carne ele jamais conheceu. Ele foi tentado externamente em todos os pontos como nós, porém sem pecado. E jamais foi tentado de pecado interior. Quanto à lei de Deus, foi meu privilégio mostrar a vocês no sermão anterior que ele satisfez a todas as exigências. Nunca quebrou a lei de seu pai, e na cruz ele deu completa e perfeita satisfação a todas as suas exigências. Sim, mas essa obediência envolveu sua morte, o último inimigo. O pegou? Uma coisa é bater o mundo, a carne, o diabo e a lei de Deus. Mas que dizer do último inimigo? Esse não o teria derrotado, não teria tido sucesso? E o mundo diz, sim, teve. Ele começou a triunfar, porém seu triunfo teve vida curta. Foi esmigalhado pela ressurreição. Cristo venceu o nosso último inimigo, capacitando seu povo a olhar a morte de frente e dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? 1 Coríntios 15, verso 55. Paulo continuou, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 56 e 57. Ele venceu o último inimigo. Ele é um Salvador completo e perfeito. Eu não poderia dizer isso se ele não tivesse ressuscitado literalmente no corpo do sepulcro. Entretanto, posso dizê-lo porque é um fato. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É isso que o cristão, homem ou mulher, faz, se está cheio do Espírito como estes homens estavam. É disso que eles davam testemunho. Esse é o fato em que tudo se baseia, e é isso que o mundo precisa conhecer. Devo fazer-lhes uma pergunta em comum nesta altura? Vocês estão gostando disso? Se não estão, estão fora. Estão sob a ira de Deus. Estão sob a condenação da lei. Esta é a comida e a bebida para o cristão. Esse é o vinho do céu para o crente verdadeiro, Jesus e a ressurreição. Isto é uma prova para aqueles que creem nele, no que aconteceu com ele e no que ele fez. É uma prova de que a nossa redenção vai ser completa. Quando o homem caiu, caiu integralmente. Não caiu meramente em sua vontade, ou em seu coração, ou em sua mente.
A totalidade dele caiu, seu corpo caiu. O apóstolo Paulo tem um termo extraordinário que ele emprega em relação ao nosso corpo. A versão autorizada inglesa o expressa da seguinte maneira em Filipenses 3, verso 21. O nosso corpo vil. A versão revista inglesa melhorou um pouco a tradução dizendo o corpo da nossa humilhação. O nosso corpo de humilhação. E, todavia, os velhos tradutores marcam um tento. O corpo humano é vil, é um corpo em que há corrupção. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, verso 10. Por isso temos dores e pesares, por isso temos doenças e males, por isso o corpo decai, a corrupção do corpo. Lembre-se do argumento de Paulo, outra vez em 1 Coríntios capítulo 15. Nem a corrupção herda a incorrupção. Versículo 50. Este presente corpo é vil, é um corpo da nossa humilhação. A nossa corrupção humana é resultado da queda. Se o homem nunca tivesse caído, seu corpo não seria como é. Este é o corpo da carne pecaminosa, e Paulo nos diz que Cristo veio em semelhança da carne. Romanos 8, verso 3. Seu corpo não era pecaminoso, mas era como se fosse, pelo que ele era muito parecido conosco. A minha redenção não estará completa enquanto o meu corpo não for libertado. E a ressurreição me diz que ele será libertado. Que isso é possível porquanto Cristo não redimiu somente o espírito, redimiu também o corpo. Quando ele veio ao mundo, assumiu um corpo humano porque veio para redimir homens e mulheres em sua inteireza. Diz-nos João em sua primeira epístola que o nosso Senhor veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E se não as desfizesse, não seria um Salvador perfeito. Todavia, eu e vocês temos um Salvador perfeito. Ele veio para reduzir a nada, para tornar nulas as obras do diabo. E a coisa final é, portanto, a redenção do corpo. Por isso Paulo escreve aos cristãos de Filipos: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versos 20 e 21. Ou, de novo, Paulo escreve aos Romanos: nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, verso 23. É isso que o apóstolo diz nas culminâncias da sua experiência espiritual. Vem o dia em que aqueles que creem nele, como João nos lembra, o verão como ele é, e serão feitos semelhantes a ele. 1 João 3, verso 2. Quando ele ressuscitou dos mortos, o seu corpo foi glorificado, por isso os discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram. Ele veio estar entre os discípulos e eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque embora o seu corpo fosse o mesmo, ainda assim era diferente, um corpo glorificado. Graças a Deus, eu e vocês podemos aguardar o recebimento de um corpo glorificado, cada um de nós. O nosso espírito imortal e livre de todo pecado, mancha e ruga, será revestido de um corpo glorificado, o corpo será redimido. Cristo nos liberta completamente e a ressurreição só por si prova isso. Ele é, como já vimos, o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29, as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, verso 20. E quando ele voltar, ocorrerá a ressurreição daqueles que estão em Cristo. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, verso 52. Receberemos corpos glorificados e passaremos a eternidade com esses corpos. Mas, finalmente, a ressurreição é absolutamente vital para nós, ainda que fosse meramente por ser a prova do fato de que ele será o juiz de todos. Vocês se lembram de como Paulo se expressou em Atenas? Quando ele falou aos estoicos e aos epicureus inteligentes, filósofos de Atenas, eles se referiram a ele como paroleiro, ou, isto é, tagarela. Mas ele pregou a eles e lhes disse: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê?
Porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, versos 30 e 31. Ora, um princípio de justiça nessa terra é que você é julgado por seus pares, e toda a humanidade será julgada por um homem, o homem Cristo Jesus. Ele é aquele que Deus destinou. Deus deu notícia ao universo de que haverá um julgamento final do mundo inteiro. E o juiz será aquele que nasceu bebê em Belém e foi posto numa manjedoura. O jovem que pôde confundir os doutores da lei quando tinha 12 anos de idade, o carpinteiro de Nazaré. O Jesus que começou a pregar com a idade de 30 anos, o operador de milagres, aquele que ensinava como até então nunca ninguém ensinara. O juiz será aquele que morreu em aparente fraqueza e desamparo numa cruz e cujo corpo foi baixado dali e posto numa sepultura. Mas ele ressuscitou porque não podia ser retido pela morte, porque ele é Deus, bem como homem. Depois de haver se mostrado as suas testemunhas por ele escolhidas, ascendeu ao céu enquanto elas o contemplavam. Esse é outro fato. E então deu uma prova final de que ele era quem dizia ser enviado o Espírito prometido. Sob as referidas testemunhas, os apóstolos. E agora, cheio do Espírito, eles davam com grande poder testemunho dele, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua presente atividade e da sua vinda em glória para julgar o universo com justiça e para executar esse julgamento. É isso que os apóstolos pregavam, e isso estou pregando agora pela mesma razão. Acaso vocês não conseguem ver a significação disso tudo? Por que foi que o Filho de Deus veio a este mundo? Por que morreu sofrendo a morte que sofreu? Por que foi sepultado? Por que ressuscitou? Há somente uma resposta. É porque essa é a única maneira pela qual qualquer de nós pode ser salvo e evitar a condenação da lei e a punição da morte eterna. E os apóstolos pregavam constantemente isso porque sabiam que, a parte disso, estes homens e mulheres iam para o inferno. A morte não era nada para estes apóstolos. Eles já haviam passado da morte para a vida, tendo passado do juízo para a vida, não tinham medo da morte. Eles sabiam para onde iam. Iam estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, verso 23. Os discípulos não se incomodavam com sua própria vida, e assim, em sua oração, não pediram que fossem assistidos, nem tampouco que fossem mantidos em liberdade. Não. Pediram poder para continuar pregando esta mensagem. Estes líderes judeus eram ignorantes. Em sua ignorância tinham crucificado Cristo, em sua ignorância continuavam a rejeitá-lo. Eles não sabiam que estavam sob a condenação da lei, não sabiam que iam encontrar-se com Deus em juízo. Por isso os apóstolos oraram pedindo poder para lhes falar da sua horrível situação e do que Deus em seu Filho unigênito havia feito para salvá-los. Os apóstolos sabiam que a necessidade dos homens e das mulheres não era, primeiramente, de felicidade e saúde. Sua necessidade era de serem salvos, salvos da ira vindoura, reconciliados com Deus, feitos aptos para encontrar-se com Ele em sua vinda e para entrar com Ele no gozo da eternidade. Leiam de novo, rogo-lhes, a pregação destes apóstolos. Leiam estes primeiros capítulos de Atos e verão que o tempo todo eles estavam pregando Jesus e a ressurreição e o significado disso. Por isso, não lhe pergunto se você é ou não feliz, se é ou não infeliz. Não lhe pergunto se você está ou não padecendo de insônia, ou se é ou não vítima de diversas fobias. Não lhe pergunto sobre seus problemas de saúde. Tenho uma grande pergunta para fazer-lhe, porque esta é a questão que é levantada por estes fatos. Você está preparado para encontrar-se com Deus no juízo? Você sabe onde vai passar a eternidade? Esse é o real sentido e relevância destes fatos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Você ouviu este testemunho? Você creu nele e o aceitou? Você se submeteu completamente a Jesus Cristo? Se você nunca fez isso antes, faça-o agora. E saberá que os seus pecados são perdoados, que você é filho de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as glórias de Deus.